Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que vem quem vos fala, irmão Gleiton Ribeiro. Nesta oportunidade, nós queremos deixar uma pequena reflexão bíblica aqui no Facebook para os irmãos. Sabemos que nós também temos um canal no YouTube. Nós estamos aprendendo a administrar este canal no YouTube, aprendendo a publicar os vídeos. Nós vamos melhorando cada dia mais, pela graça de Deus e através da graça de Deus. Eu vou tentar deixar o link do canal do YouTube na descrição desse vídeo ou embaixo no comentário. Vou tentar, né? Se eu conseguir, peço que os irmãos divulguem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, porque toda semana eu vou deixar um vídeo novo, deixando uma palavra da parte de Deus. Mas para esta manhã, queremos deixar no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 6, que diz assim: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. A Bíblia vai dizer que já em Lucas, capítulo de número 1, o Lucas, um médico gentil, ele inicia falando o seu primeiro tratado a Teófilo, um amigo dele, e ele inicia falando do ministério de Jesus Cristo, mas ele inicia falando sobre o anunciamento do nascimento de João Batista. Porque João Batista ele seria o precursor, ele seria aquele que havia abrido o caminho para Jesus Cristo adentrar com sua palavra, com a pregação do reino. João Batista ia ser aquele que ia vir antes de Jesus. Mas para João Batista vir, Lucas vai narrar a história do nascimento, ou seja, da vinda de João Batista, como foi que ele nasceu. E a Bíblia diz que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, existia um sacerdote que era chamado Zacarias. E este sacerdote chamado Zacarias, ele era da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E a Bíblia também vai dizer que ambos eram justos, vivendo irrepreensivelmente e em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Só que a Bíblia, Lucas vai narrar um detalhe que vai dizer que eles não tinham filhos. Por que eles não tinham filhos? Porque Isabel era estéril e também porque eles já eram avançados em idade, ou seja, já eram idosos. E aconteceu que, exercendo o sacerdócio diante de Deus, existia uma sorte, existia um povo que, lançado sorte, para que um dos sacerdotes, existia uma grande quantidade de sacerdotes, sumo sacerdote só existia um, mas sacerdote existia muitos para a administração do templo. Diz que pelo costume foi lançado sorte e caiu para Zacarias ofereceu o sacrifício, ou ofereceu incenso, e diz que ele entra no templo, chega até o altar do incenso, e o povo ficou lá fora orando. Só que o texto vai dizer que quando Zacarias está ali, ele vê posto em pé, à direita do altar do incenso, o anjo do Senhor. E o anjo disse para ele: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. 3 princípios básicos. Primeiro, a oração de Zacarias foi ouvida. Zacarias estava orando. E algo que Zacarias estava orando, a oração dele tinha por base uma finalidade de obter algo da parte de Deus. E nós vamos ver também que o anjo diz a ele: a tua oração foi ouvida, ou seja, o crente ele não somente ora,
mas Deus também ouve as orações. E o que a gente percebe aqui também é que a oração foi ouvida, mas a resposta é no tempo de Deus. A ação de Deus não é a ação imediata mediante ao nosso querer, mas sim a vontade dele. Ou seja, e a gente ora, Deus ouve, mas a ação de Deus em realizar aquilo que a gente pediu não é baseado na nossa hora e na nossa vontade e no nosso momento que a gente quer. Veja que ele ora, o anjo disse que a oração dele foi ouvida, mas houve o tempo de Deus mandar o anjo enviando resposta sobre a oração que ele fez. Então veja que Zacarias ele orava pedindo a Deus algo, e a gente percebe que esse algo era um filho, porque a mulher dele era estéril, eles eram velhos, avançados em idades. Perceba também que Zacarias ele foi oferecer a hora do incenso perto do altar, e quem sabe poderia ser mais um dia, quem sabe poderia ser mais um ano, um mês, uma semana, normal como qualquer uma outra. Mas Deus é aquele que marca encontro, e sem Zacarias perceber, o anjo apareceu para dar resposta à sua oração. Muitas das vezes a oração ela é respondida em um tempo que a gente não espera e que a gente não percebe. De repente, Deus dá a resposta e executa o projeto mediante aquela petição. Se aquela petição nossa estiver diante da vontade de Deus, Deus vai trazer a resposta e vai executar o projeto. Zacarias poderia oferecer aquele incenso comum das outras vezes, mas Deus fez com que aquilo se tornasse diferente. Veja também que Zacarias ele turbou-se e caiu em temor sobre ele, porque ele não esperava. Você não espera a forma a qual Deus vai responder a tua oração. Deus respondeu a oração de Zacarias mediante a mensagem de um anjo. Como é que Deus vai enviar a resposta da tua oração, da tua petição? De que forma será? De que hora será? Nós não sabemos de que hora e nem quando Ele vai responder, e quando Ele vai nos comunicar, e quando Ele vai executar o projeto, mas nós sabemos que Ele ouve. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus está ouvindo a tua oração, e não somente isso, a Bíblia vai dizer que o anjo, ele assiste tudo diante de Deus. Aí ele diz assim, versículo 19 do capítulo 1 de Lucas: E respondeu o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e te dar estas alegres novas. Veja que o anjo disse que assiste tudo diante de Deus. Então não somente os anjos, mas também Deus, ele está assistindo. E tem pessoas, ou até nós mesmos em alguns momentos, olhamos assim e diz: Deus, tu não estás me vendo. Deus, o Senhor não está contemplando por isso ou aquilo que eu estou passando. Mas com base no versículo 19, os anjos te assistem, Deus te assiste, Ele está contemplando o que você está passando. Mas entenda uma coisa: a resposta diretiva ou directiva de Deus não cabe ao nosso querer ou à nossa vontade. Deus, ele não está baseado em dar uma resposta mediante as frustrações humanas, não. Mediante aquilo que a gente está passando, não. Jesus Cristo disse, o Pai, mesmo o Senhor tardio para com eles, ou seja, para com a gente. Para com a gente, Deus pode até parecer que esteja tardio, mas Deus sabe o momento certo de agir e de dar a resposta. Deus não está pensando em dar uma resposta, mas Deus tem que ser agora, eu estou precisando agora, eu quero agora, eu estou muito aflito, eu estou muito angustiado. Eu me lembro agora, o Espírito Santo de Deus me faz lembrar que o povo estava com fome no deserto, o povo foi reclamar a Moisés, que estava passando fome, e disse: Moisés,
Tiraste, pois, nós do Egito para passar fome no deserto. No Egito não tinha sepulcro suficiente para nós morrermos lá e ser enterrados lá. Agora trouxeste nós para ser enterrados no deserto. Aí Moisés vai orar a Deus e Deus diz a Moisés: Moisés, amanhã pela manhã eu vou mandar a providência. Eu vou mandar o mandamento para esse povo. Mas Deus, o povo está com fome hoje. O povo quer hoje. Mas não é hoje, Moisés. É amanhã. Amanhã é que eu vou trazer o mantimento. É amanhã que eu vou trazer a resposta dessa petição que o povo está pedindo, Moisés. Deus não faz nada, irmão, mediante as frustrações humanas, não. Mediante ao querer ou a boa vontade do ser humano, não. Uma multidão, mais de 2.000 pessoas com fome, querendo comida, e Deus disse: amanhã. Ninguém morre de fome não, meus irmãos. Deus está dizendo: é amanhã que eu vou trazer a providência. Então você não vai morrer de fome hoje, você não vai se matar hoje, você não vai se desesperar hoje, você não vai se inquietar hoje, você não vai sair do seu lugar hoje, porque Deus está dizendo: eu vou trazer a providência, é amanhã. Então tenha por base nestes versículos, nesta pequena reflexão, nas nossas pequenas limitações. Deus ouve tua oração, a resposta dele não está baseada nas frustrações e também ele assiste tudo e vê tudo. Então, com base nesses versículos, a gente percebe que Zacarias, ele também desacreditou, ou seja, Zacarias, quando viu que a mulher dele era estéril, ele já era velho, a mulher já era velha, ambos avançados em idades. O anjo vem dizer que Isabel, que era estéril e velha, ia ter um filho. Aí Zacarias olha para o anjo e diz: olha, como é que vai suceder isso? Como é que isso vai acontecer? Era como se Zacarias estivesse dizendo: isso é impossível de se acontecer. Isso é impossível de se realizar. Mas entenda uma coisa: as possibilidades, coisas possíveis, fica para o ser humano, mas aquilo que é impossível fica para Deus. Deus fica sentado no seu trono e o ser humano correndo atrás, vindo em busca, realizando projetos, executando funções, trazendo algo, realizando algo de várias formas e dizendo: enquanto aqui dá para buscar dali, vou fazer assim que dá certo, vou fazer daquela forma que dá certo. Mas o ser humano chega mediante uma situação ou diante de uma situação que ele fica olhando assim e dizendo: como é que vai fazer? Não tem saída, não tem recurso, não tem possibilidade. Isso é impossível de se acontecer. É quando Deus se levanta do seu trono e diz: mas é agora que eu ajo. Muitas vezes a pessoa está internada no hospital, os médicos fazem o que é possível mediante as suas limitações médicas, os seus estudos, e ele chega, faz a cirurgia, faz todo o procedimento, atende a pessoa, mas ele chega perante a família e diz: olha, o que eu pude fazer nós fizemos, mas agora é só com Deus. É quando o Eterno se levanta do seu trono e diz: eu só estava esperando você dizer isso, que eu vou agir. É nesse momento. É quando você percebe que você não tem capacidade, quando você não tem auxílio nenhum, quando você sabe, ou quando cai em si, a ficha cai, e você olha assim e diz: eita, eu não posso fazer, eu não posso realizar, eu não posso criar uma coisa nova, eu não posso trazer a vida, eu não posso sarar esta pessoa. É quando Deus diz: eu faço, desfaço, eu crio, recrio, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Deus, ele é poderoso. Zacarias, ele só veio entender a mensagem do anjo quando a sua esposa Isabel começou a sentir, eita Deus, os primeiros sintomas de uma gravidez. E quem sabe o povo estava ali olhando e dizendo: mas Isabel, nessa idade, mas ela não era estéril, o marido dela não é velho,
E o povo olhava assim e dizia: só Deus pode fazer isso. Escute, o que Deus vai fazer é tão grande, tão maravilhoso, que muitos vão abrir a boca e dizer: só Deus pode fazer isto. Só Deus poderia realizar este milagre na vida de Isabel e Zacarias. Não te preocupa, porque o que Deus vai fazer é maior do que você pensa e imagina. Quem sabe Deus esperou Zacarias e Isabel chegar no último estágio para poder realizar. Escute, não é só porque Deus não fez até agora que Ele vai deixar de fazer. Quem sabe Ele está esperando você chegar no seu limite. Uma pequena reflexão, peço que assistam e curtam. Novamente, peço encarecidamente